Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. João capítulo 20, verso de número 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Eu tenho estado bastante reflexivo nos últimos dias e semanas quanto à forma tão sagaz que o diabo tem encontrado nos últimos anos de procurar impedir as pessoas de viverem o potencial máximo que elas têm para viver. Eu fico triste quando vejo famílias que têm todo o poder em Deus e são chamadas em Deus para viver bênçãos na sua casa. Alegria de ver um lar edificado, um marido cuidando da sua esposa, como a Bíblia diz que assim deve ser, a esposa cuidando do seu marido, os filhos, como o salmista diz que é um lugar de bênção, harmonioso. Ao mesmo tempo em que eu vejo jovens se perdendo, eu vejo pessoas nessa geração cada vez mais sem rumo, perdidas. Até porque nós sabemos de que Apocalipse, capítulo de número 12, afirma que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E quando o diabo sabe, e ele faz uma leitura do avanço do cumprimento do tempo de Deus, ele acelera o seu plano, que é de destruição, é de morte, é de fazer pessoas viverem uma vida infeliz. Deus não cria ninguém para ser infeliz. Deus tem um plano para você e o plano dele é te dar vida plena, vida abundante. Deus tem o desejo de colocar um sorriso novo no seu rosto. Deus tem o desejo de fazer com que o seu coração transborde de alegria. Esse é o plano do Senhor e Ele o cumpre na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Em Jesus tudo se faz novo. Em Jesus todas as possibilidades que pareciam estar distantes se tornam próximas. Aquela vida que você julgava inalcançável, agora é acessível, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é aquela ponte que te leva de uma vida miserável, de uma vida presa no pecado, de uma vida infeliz, para a presença de Deus. Por isso que Jesus disse que ninguém chega ao Pai senão por mim. Para você chegar na presença do Pai, para você gozar das bênçãos do Pai, você precisa ir através de Jesus. Eu sou o caminho, Jesus diz, a verdade e a vida. Quando Jesus apresenta-se como o único caminho que leva ao Pai, então nós de uma forma incondicional temos que passar por Ele. E nunca antes se fez tão necessário voltar a apresentar de uma forma enfática a esperança que o Evangelho apresenta
a uma geração cada vez mais desesperada. As pessoas precisam ouvir falar do evangelho genuíno de Cristo Jesus. Eu sei que muitas igrejas existem, muitos lugares onde você tem a oportunidade de ouvir alguém falar de Deus, mas é importante acontecer a centralidade da mensagem. E a mensagem é sobre Jesus. Jesus é a única mensagem de esperança para o coração de um homem desesperado. Não é uma religião, não é uma mensagem de autoajuda, não é nenhuma palavra de consolo imediato, é uma palavra de vida, de transformação, de confissão de pecado, de abandono das velhas práticas, para que você viva novamente dentro daquilo que Deus criou o homem para ser. Deus criou o homem para viver na sua presença. O fato é de que a preocupação com esses dias tem me levado a perceber que o diabo continua usando de estratégias de ameaça e de gerar no coração das pessoas alguma forma de pânico, de medo. Essa é a razão porque eu lancei esse livro pela editora Citadel, para levar pessoas a entenderem de que o projeto de Deus vai além de fazer com que as pessoas vivam confinadas dentro de um mundo de limitações, um mundo sem possibilidades. Existem pessoas que vivem presas num mundo de limitações, presas e confinadas por uma série de sentimentos que as coloca ali dentro. Elas não veem um futuro, não veem esperança, não veem mudança para a sua família, não veem nenhuma possibilidade de mudança para a sua própria realidade financeira, pessoal, espiritual. É interessante notar de que o texto que lemos nessa noite, que está segundo a narrativa de João no capítulo 20, fala de um dos momentos mais importantes que a história já esperou. Para ser um pouco mais enfático, não é um dos mais importantes, é o momento mais esperado na história da humanidade, que é o cumprimento do plano de Deus para a redenção do homem. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia oferecido como sacrifício em nosso lugar. Ele havia sido pendurado no madeiro, numa cruz, morre, é sepultado, mas conforme aquilo que as Escrituras e ele próprio havia dito que aconteceria, no terceiro dia, ele ressuscitou. Mas o fato é de que essa sucessão de acontecimentos gerou no coração dos seus discípulos uma série de emoções e sentimentos que os levaram a questionar o plano de Deus para a sua vida. Eu não sei você, mas algumas vezes na nossa vida, por conta de algumas situações e acontecimentos, você tende a questionar se realmente tudo aquilo que Deus disse a seu respeito vai acontecer. Quem sabe você saiu de um culto, ouviu uma palavra, você esteve num tempo de oração, você ouviu promessa, e quando você ouviu essa palavra, quando você recebeu essa promessa, você se apegou a ela. Mas de repente uma série de situações começaram a acontecer que te levaram a questionar se realmente tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu, realmente era de Deus e se realmente vai se cumprir na sua vida. Bem, era sobre isso que os discípulos estavam tratando agora. Os discípulos seguiram Jesus por 3 anos e meio, deixaram tudo. Abandonaram suas carreiras, abandonaram seus sonhos pessoais, abandonaram tudo para seguirem Jesus Cristo. Tudo o que eles tinham, eles deixaram para trás. E decidiram dedicar a sua vida a serem discípulos de Jesus. 3 anos e meio assim. Onde Jesus estava, lá eles estavam. Onde Jesus comia, eles comiam. Onde Jesus dormia, lá eles estavam. 3 anos e meio seguindo o seu mestre. Até que de repente o cumprimento da profecia chega. E eles têm que ver o seu mestre sendo preso. E dentro de poucas horas
sendo morto, e por conta disso, uma série de sentimentos agora começa a dominar o seu coração. Deixamos tudo, e agora? Abandonamos a nossa carreira, abandonamos os nossos sonhos, os nossos projetos para seguir Jesus, e agora? Havia-se já ouvido de que ele tinha aparecido a algumas pessoas e havia ressurreto. Os versículos anteriores a esses que lemos, trazem inclusive a narrativa de que Jesus já havia aparecido a Maria Madalena. Mas uma coisa é você ouvir o testemunho de outros, sem experimentar o seu próprio. É fato que você tem mais facilidade de crer quando a bênção é diretamente na sua vida. É mais difícil de crer quando você só vê a bênção na vida do outro. Maria Madalena disse que havia visto Jesus, mas eles não haviam visto ainda. E agora aqui estão eles, dentro de um cenário de impossibilidades. A Bíblia apresenta exatamente esse cenário. Era domingo, primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Dia onde Deus havia cumprido o plano de redenção para a humanidade. A esperança havia sido anunciada com o túmulo vazio. E é assim que o texto diz, e eu preciso que você olhe para ele, para que você entenda o que esse trecho, o que essa passagem significa para nós hoje. Era o primeiro dia da semana, e os discípulos estavam reunidos dentro de um lugar com as portas trancadas por medo dos judeus. Talvez o que tomou conta da mente dos discípulos foi esse raciocínio. Eles já prenderam e mataram o nosso mestre. Nós somos o próximo na lista. Se fizeram isso com Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem poder sobre demônios, aquele que opera sinais e maravilhas, aquele que faz morto ressuscitar, se fizeram isso com ele, imagina o que vão fazer conosco. E eles se esqueceram de tudo o que viveram e se permitiram ser guiados por um sentimento de limitação. Eles entram num quarto e fecham a porta. As portas estão trancadas e o medo os impede de ir para fora. Eu conheço muita gente que vive exatamente dentro dessa mesma realidade. Uma série de promessas, uma série de experiências, quando de repente, por causa de algumas ameaças e de supostas situações, começam a se limitar. Veja, não foi ninguém que os trancou dentro do lugar onde eles estavam. Eles é que se trancaram. Veja como parece um tanto estranho esse texto, porque uma coisa é quando alguém te impede de fazer uma coisa. Quando alguém te coloca, quando alguém te confina num lugar e você diz, vai além daquilo que eu posso fazer. Mas o texto diz que quem trancou as portas foram eles próprios. E a gente começa a perceber aqui de que se você não tomar cuidado, se você não observar os sentimentos que governam o seu coração, você vai permitir com que o maior inimigo que te impede de viver experiências maiores não está do lado de fora, está do lado de dentro. É dentro de nós. Muitos de nós é que trancamos as portas. Achamos que não há mais saída, que não há mais esperança. É a gente que fecha a porta do lado de dentro. É nós que começamos a colocar um rótulo sobre as nossas vidas de impossibilidade. E a gente se fecha dentro de um mundo achando que não tem jeito, que não tem saída, de que agora o meu futuro está limitado a essa situação. Era assim que os discípulos estavam. Quem sabe essa seja a sua realidade. Você está dentro de um quarto o qual você se confinou. E não é um quarto físico, eu estou dizendo de um quarto das suas emoções, desse momento que você está vivendo.
Talvez por conta de algumas ameaças, porque haviam ameaças. E deixa eu dizer uma coisa para você: todos nós vivemos constantemente debaixo de ameaças espirituais. Afinal de contas, nós sabemos de uma forma explícita de que há um inimigo da nossa alma e que ele busca nos matar e destruir. Isso é claro, todos nós vivemos debaixo de ameaça. Mas nós não podemos nos trancar dentro de lugares por causa das ameaças e do medo que querem colocar sobre nós. Tem pessoas que se confinam e vivem uma vida fechada, trancada, mas do lado de dentro. É você que decidiu se fechar para os planos que Deus tem para a sua vida. É você que decidiu colocar um cadeado grande, daquele de corrente, com os elos grossos, em que você dá 4, 5 voltas no portão, e você compra aquele cadeadão, e diz: vou me trancar, porque aqui dentro eu estou seguro. E há uma falsa impressão de segurança, quando você se priva de sonhar. Bem, eu não vou sonhar, porque se eu não tentar, eu não me frustro. Então, para não me frustrar, eu não vou nem tentar. E você se confina. E essa é uma das estratégias mais letais que o diabo usa. É tentar convencer você de que tudo aquilo que Deus disse não vai acontecer. Os discípulos ficam com medo. E eles se trancam. Eles se fecham dentro de um quarto. E dizem: aqui nós vamos ficar. Para nós está acabado. Os 3 anos e meio, as experiências, os milagres, a multiplicação de pães e peixes. Nós podemos testemunhar o poder de Deus, curando cegos, coxos, ressuscitando mortos. Tudo isso já passou. Mas olha o que Jesus havia dito para ele: se vocês acreditarem em mim, vocês farão obras ainda maiores do que essa. Jesus já havia apontado para eles um futuro de grandes possibilidades. Mas o medo os fez se trancar do lado de dentro e dizer: não tem mais futuro para nós. Não tem nada melhor nos esperando do lado de fora. Do lado de fora só há ameaça. Do lado de fora só há acusação. Do lado de fora só há perseguição. Do lado de fora só há decepção. Como é que a gente muda essa situação? Bem, a situação deles muda como a situação de toda pessoa muda quando Jesus se faz presente. É interessante de que o texto diz que de repente Jesus surge no meio deles. Deus tem o poder de manifestar da sua glória e da sua presença nos nossos momentos mais difíceis. É na hora mais difícil que a presença de Jesus se torna real e manifesta. Eu não sei você, mas eu tenho as minhas experiências e eu posso testemunhar de uma forma muito transparente de que foi nas horas mais difíceis que eu mais experimentei da presença de Jesus. Jesus sabe aonde nós nos escondemos e Ele nos encontra lá. Jesus sabe os lugares aonde nós trancamos e dizendo: não queremos ser achados. Mas que bom é que Jesus nos acha. Jesus vai e encontra os discípulos lá dentro, porque não há lugar que você tente se esconder que Deus não consiga te achar. Jesus entra onde você quer ou pensa que ninguém pode entrar. O texto diz que Jesus de repente surge no meio deles. E é interessante que logo que Jesus chega, ele libera uma saudação que era comum para o povo judeu. Aliás, ela é comum até os dias de hoje. Shalom, paz, seja convosco. Se você for a Israel até os dias de hoje, eu já fui algumas vezes e pretendo continuar indo. O texto diz que eles são saudados assim. E nas minhas experiências em Israel, quantas vezes eu não me encontrava com pessoas e eu via eles saudarem uns aos outros com shalom. Shalom para eles é como se nós mesmos disséssemos: e aí, tudo bem?
É uma saudação comum. Até aí, tudo bem. Mas é diferente quando a saudação é feita por aquele que incorpora o sentido da palavra. Porque saudar alguém com a paz é uma coisa, mas outra coisa é quando a própria personificação da paz se faz presente. Lembre-se de que o Senhor Jesus, ele seria conhecido como príncipe da paz. É interessante que nos nossos momentos de medo, de caos, de desespero, Jesus manifesta a sua presença. E a primeira coisa que a presença de Jesus traz é paz. Ele fez assim em meio a uma tormenta, no meio de um mar revoltoso, aonde os discípulos já se sentiam com risco de morte. Ele vem e traz bonança, porque ele é o príncipe da paz. O segredo para nos tirar dos quartos aonde nos confinamos por causa do medo, do desespero, da decepção, é a presença de Jesus. É por isso que nós precisamos apontar para o mundo Jesus. O mundo não precisa de saídas estratégicas, boas ideias, planos mirabolantes. O que o mundo precisa é que Jesus se faça presente e manifeste a sua presença. Quando Jesus entra, o resto é consequência. Quando Jesus entra numa família, quando Jesus entra numa história de um casamento, quando Jesus entra num coração que está ali confinado, trancado, a presença dele produz aquilo que eles precisam. Mais do que isso, o texto diz que Jesus os saúda com a paz. Mas imediatamente, preste atenção o que o texto diz. Ele mostra para eles as suas feridas nas mãos e o seu lado que havia sido perfurado. Se você ler a narrativa da crucificação, você vai saber de que duas coisas ficaram marcadas de uma forma mais evidente. Primeiro, que eles tinham no hábito da crucificação romana, que era a pena capital, que era imposta sobre muitas pessoas, era a crucificação, o qual levava as pessoas a terem as suas mãos perfuradas por cravos, por pregos grandes, para que eles não caíssem da cruz. Uma vez que o corpo fosse perdendo a sua força de sustentação, a tendência era a pessoa perder a rigidez e condição de ficar. E eles queriam que a pessoa morresse aos poucos por exaustão, de dor. Prendia-se as mãos. E no momento onde um dos soldados questiona se ele já havia sido morto ou não, a Bíblia diz de que um deles, com uma lança, perfura o seu lado. Por que será que Jesus vem e mostra as suas mãos e o seu lado ferido para os discípulos? Bem, algumas coisas eu imagino poder ser a razão pela qual Jesus mostra isso para eles. A primeira era para provar de que era Ele mesmo. Você sabe que às vezes Deus se manifesta na nossa vida e nós temos dificuldade de perceber que é Ele. É Deus falando, é Deus agindo, é Jesus se manifestando, mas nós temos dificuldade e uma certa deficiência de reconhecer que é Ele. Jesus mostra as mãos, mostra o lado, para que não haja dúvida nenhuma que era Ele. Era Ele. Mas mais do que isso, eu acredito de que Jesus mostra as mãos furadas e o seu lado perfurado, para que revelasse a eles de que o sacrifício já havia sido feito. Ele disse: o preço eu já paguei. Aquilo que precisava ser feito já foi feito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles:
não há mais o que temer. Eu venci a morte, eu venci toda ameaça. Ele tomou sobre as suas mãos as chaves da morte e do inferno. E quando mostra as mãos perfuradas e o seu lado ferido, ele disse: sou eu e eu estou vencedor. Não há por que temer. Jesus, nos nossos momentos de maior temor, quer que nós saibamos quem Ele é e o que Ele já fez. Não há por que temer. Você está do lado daquele que é o vencedor. Tudo aquilo que te ameaça, não ameaça mais, porque Jesus pagou o preço. E com Ele você é vencedor. Com Ele você não precisa ficar trancafiado, fechado, dentro de um quarto, acorrentado, do lado de dentro, achando que você corre risco. Não, você está do lado daquele que venceu todas as coisas. E a maior de todas as ameaças já foi vencida também. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês estão com medo de morrer? Por quê? Eu morri e ressuscitei. Assim como um dia, querendo ou não, vocês vão morrer também, mas irão ressuscitar no dia final, como eu disse que assim seria. Jesus tem o poder de manifestar a sua presença e revelar o seu poder. Há mais poder do lado de dentro, Jesus está dizendo, do que do lado de fora. Você está com medo do quê? Eu sou por vocês. E quando Deus é por nós, não há ninguém que possa ser contra nós, meus irmãos. Não há por que você ficar dentro desse quarto fechado, trancafiado, achando que não tem saída, achando que não tem esperança. O texto diz que Jesus mostra os lados, o lado ferido, as suas mãos feridas. E a Bíblia diz que imediatamente, olha o sentimento que toma conta do coração deles. Eles se encheram de alegria. Quando Jesus entra em cena, mostra quem Ele é e revela o que Ele fez, o medo sai de cena e a alegria do Senhor enche o nosso coração. Alegria. De repente aquela cara de pânico, de medo, temor nos olhos, é substituída por um sorriso aberto no rosto, de um coração cheio de esperança, de alegria, cheio de paz. A Bíblia diz que eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Precisamos ver Jesus para as nossas expectativas e sentimentos mudarem. Jesus se faz presente, mostra o lado ferido, e mais uma vez o saúda dizendo: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Ele está dizendo: eu estou com vocês. Porque se Ele é o príncipe da paz, e Ele está dizendo que a paz seja com vocês, Ele está dizendo: eu estou com vocês. E que coisa boa é que Jesus está conosco. É por isso que Ele prometeu aos seus discípulos na sua ascensão, quando os discípulos o viam subir, talvez um tanto preocupados com as possibilidades que viriam a acontecer agora, mais uma vez, produzida pela sua ausência. Os discípulos ouviram do próprio Senhor Jesus: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Vocês não vão estar sozinhos nenhum dia. Não há mais por que vocês tentarem se esconder num quarto e trancar a porta do lado de dentro. Eu estou com vocês todos os dias. E se eu estou com vocês todos os dias, a paz que excede o entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração. A paz que o mundo não pode dar, eu tenho condição de lhe dar. Não por causa de garantias, não por causa de duplicatas que valem bênção, mas por causa da certeza da sua presença. O que nós precisamos não é de uma revelação futurística sobre algo que nós esperamos que venha acontecer. O que nos garante certeza nos nossos momentos de medo é a presença de Jesus.
Se Jesus está comigo, eu tenho segurança e paz. Se Jesus está comigo, eu não tenho o que temer. Se Jesus está comigo, o meu coração pode se acalmar. Mas se a presença de Jesus produz algo a mais ainda para aqueles homens. Quando Jesus diz novamente, a paz seja convosco, ele continua. Ele diz para eles, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos? Jesus está restaurando para o coração de homens, tomados pelo medo e pela incerteza, a segurança de propósito. Deus está dizendo para eles, o lugar de vocês não é aqui dentro. Vocês fazem favor de abrir essa porta e cumprir aquilo qual eu os comissionei a cumprir. Porque você não vê no texto, de repente Jesus vem e abre a porta, e Jesus vem e solta o cadeado, e Jesus desembanha uma espada de fogo e quebra a corrente. Está isso escrito no texto? Jesus apenas diz para eles, faz favor de entender de que há algo a ser feito fora daqui. É muito parecido com o que acontece com o grande profeta Elias. Se você se lembra da história que é narrada no primeiro livro dos reis, do capítulo 17 até o capítulo 19, quando Elias o tesbita, o grande profeta que Deus usa durante o reinado de Acabe, que havia se casado com Jezabel, aonde durante 3 anos não cai uma gota de chuva do céu. Ele restaura o altar do Senhor, mata a fio de espadas os profetas de Baal. Quando de repente ele recebe uma carta de ameaça de Jezabel dizendo, assim como você fez com esses profetas, vai acontecer com você, amanhã cedo você está mortinho da silva. A Bíblia diz que ele temeu pela vida e fugiu. Deixou o seu moço na casa da família, assentou-se debaixo de uma árvore, pediu para morrer. Depois ele caminha, entra numa caverna e se esconde. Enquanto ele estava escondido, um anjo do Senhor vai até ele e diz, come, tem um pãozinho assado aí para você, fresquinho. Ele descansa mais um pouco. Depois, na segunda vez que o anjo acorda, ele diz, o que você está fazendo aqui? Você ainda tem muito para fazer. Você vai ungir o seu novo, o seu substituto. Você vai ungir ainda um rei. Tem caminho de 40 dias para você percorrer. Deus tira Elias do seu confinamento, trazendo novamente para ele o seu senso de destino e propósito. É o que Jesus faz aqui com os discípulos. Ele diz assim, como o Pai me enviou, eu os envio. Pedro, você ainda vai ser cheio do Espírito Santo e vai pregar uma mensagem aonde 3.000 serão batizados. E ele começa a dizer, talvez de uma forma explícita e direta, a cada um dos discípulos, fazendo-os lembrar de que havia um propósito a ser cumprido através da vida de cada um deles. Meus irmãos, há propósito de Deus para a sua vida ainda. Teu lugar não é nesse quarto escuro. Jesus hoje te trouxe aqui, colocou você conectado nessa transmissão online, em algum lugar para te dizer, está na hora de abrir, acabou o confinamento, a solitária chegou ao fim, abre a porta e encara a vida de frente, porque Deus ainda vai te usar de forma sobrenatural. Saia daí, há um propósito a ser cumprido, há uma meta, há um destino, há um alvo. O texto diz que então ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Ainda não havia
chegado a promessa do Consolador. Eles deveriam esperar para que estivessem cheios do Espírito Santo. Mas eu acredito, e é apenas uma interpretação minha, de que Jesus faz uma amostra grátis para os discípulos. Você sabe o que é a amostra grátis? Você já recebeu alguma amostra grátis? Quando você vai num consultório e o médico te prescreve alguma medicação para tratar alguma situação específica que você precisa, ele diz: espera aí, eu acho que eu tenho alguma amostra grátis. A amostra grátis nunca é no peso, na quantidade do produto inteiro. É um pouquinho. Olha, eu vou te dar uma amostra grátis, você usa até você conseguir comprar o remédio todo. Bem, Jesus, quando sopra o Espírito Santo sobre eles, dá uma amostra grátis. Eu imagino o sentimento dos discípulos quando o vento do Espírito sopra. Porque veja só, há uma grande diferença nos dois textos. E aqui depois, quem sabe num outro dia, num outro culto, eu entro com mais profundidade nesse assunto. Mas se você comparar o capítulo 2, que é o batismo com o Espírito Santo, com o capítulo 20 de João, Atos 2 e João 20, você vai ver a diferença. Porque Jesus aqui sopra. E no capítulo 2 a Bíblia diz que é um vento impetuoso. Soprinho com vento, é diferente. Se eu fizer assim você, é uma coisa. Se você sair com vento impetuoso, não há comparação. Mas Jesus mostra para eles apenas o seguinte: com o Espírito Santo, vocês vão fazer coisas que vocês não conseguem imaginar. Talvez aquele soprinho foi suficiente para eles encontrarem ousadia, intrepidez, para destrancar o cadeado, abrir a porta e dizer: nós vamos cumprir o plano de Deus na nossa vida. Como é que nós podemos sair desse ambiente? Talvez você tenha chegado aqui e a sua realidade é essa: pastor, eu vivo trancado num quarto de limitações. Eu me tranquei. Me tranquei para qualquer possibilidade de ser feliz, eu me tranquei para qualquer oportunidade para a vida, eu me tranquei para tudo, me tranquei para um chamado, me tranquei para a vida, me tranquei. Está na hora de você destrancar, porque Jesus te encontrou hoje. E Ele te encontra e a presença dEle quer mudar a tua realidade. Ele quer mostrar para você quem Ele é e tudo o que Ele já fez. E Ele quer que você creia em tudo aquilo que Ele ainda vai fazer através da sua vida. Quem precisa abrir a porta é você. É por isso que o texto de Apocalipse diz que quando o Senhor Jesus se faz presente, Ele bate a porta. E olha o que Jesus diz: se você abrir, quem abre é você. Ele bate a porta. Se você abrir, Ele entra. Mas se você abrir, não só Ele entra, como Ele sai com você. Jesus entrou primeiro, mas depois Jesus saiu com eles. E quando Jesus sai com eles, eles se tornam imparáveis. Jesus quer fazer a mesma coisa com você hoje à noite. Jesus quer manifestar da sua glória sobre a sua vida neste lugar. Jesus quer soprar sobre você. Jesus quer fazer com que você saia daqui não mais preso no seu mundo de impossibilidades. Jesus quer que você saia daqui livre, para viver o cumprimento de cada um dos planos que Ele tem para a sua vida.